Resumindo, eu falo que na nossa época tinha muito futebol e pouco dinheiro. Hoje em dia tem pouco futebol e muito dinheiro. Eu tenho o mesmo pensamento que eu, que tem muitos jogadores hoje que não têm personalidade, não jogam porra nenhuma e se acham. O treinador fala assim, não, eu fui na Europa estudar. Quantos dias você ficou lá? Uma semana, 10 dias. O Renato Gaúcho, ele foi melhor jogador do que treinador? O cara lá te fazendo uma pergunta pra te tirar do sério, pra ele ter seguidores e pra te fuder. Tu jogou mais que o Cristiano Ronaldo? Sem dúvida alguma ele vai chegar na seleção brasileira. Aquele escorregão te fudeu, né? Eu até me arrependo de ter tomado aquela decisão. O Brasil tem condições, sim, de ser campeão até pela... Com ou sem o Neymar? Tenho visto as convocações, com todo o respeito ao Ancelotti, que fala, esse é um pensamento meu. Tu era pegador mesmo? O quê? Pô, você tá de brincadeira. Eu tenho 6 filhos, 4 meninas e 2 meninos. Você tem uma creche, meu irmão. Se juntarem nós dois, meu amigo, pode trazer Tom Cruise e Companhia Limitada. Galera, é o seguinte, hoje o papo aqui é mais do que alto nível. Esse cara é um cara que eu conheci quando jogava, foi meu treinador. Teve uma época aqui que o Rio tinha vários reis. Claro que eu fui um, ele também foi outro. Nada mais, nada menos, Renato Gaúcho. Obrigado, bem-vindo, irmão. Obrigado, Tranquilo? foi um prazer. Na paz? Tava na paz e tranquilo até chegar aqui, né? Agora acabou a paz e Essa acabou. vida desempregada, como é que tá? Tá ótima. Tá gostando? Tô amando. Deixa eu falar uma coisa pra você, Romário. Treinador de futebol, ele precisa trabalhar 6 meses e descansar 6 meses. Hoje em dia, o treinador de futebol não tem mais, na boa agora, craques como tinha antigamente. Hoje em dia é muito estresse. Você vê que começaram os campeonatos estaduais agora, 3, 4 jogos, tem já 3, 4 treinadores sendo criticados. Quer dizer, hoje em dia o treinador não tem nem tempo para trabalhar. Eu vou te fazer uma pergunta, Renato. Como é que começou essa história de treinador? Cara, em 2001, o cara me chamou para treinar, aliás, o Zico me chamou para treinar o CFC. Falei, não, Zico, estou amadurecendo a ideia, para ver se eu quero ser treinador ou não, tal. Aí apareceu, logo depois, o Madureira. Eles me fizeram uma proposta, eu gostei do projeto, e eu tinha que começar, obviamente, como todo treinador, quando ele começa, tem que começar, pelo menos na minha concepção, no meu pensamento, num time pequeno, porque no momento que você sai de dentro das 4 linhas, vai para fora, você vai cometer muitos erros, pela inexperiência. Então eu falei, se eu errar, eu vou errar num time pequeno, para aprender. E foi uma experiência assim, muito boa que tive no Madureira, durante 6 meses no Campeonato Estadual. E a partir daí eu gostei de ser treinador. E o Renato Gaúcho, ele foi melhor jogador do que treinador? Cara, eu me considero um vencedor como jogador e como treinador. Agora, se você vai me perguntar o que eu prefiro, 1000 vezes ser jogador. Jogador, você está lá dentro do campo, você pode decidir, pode ajudar teus companheiros. E como treinador, você depende das peças que estão Eu ia te fazer essa pergunta. E me diz uma coisa, tu era um jogador de alto nível. O que mais te irrita num cara, num jogador de futebol hoje? Tu como treinador? Eu, através da minha experiência, eu procuro passar o dia a dia do que eu aprendi. E eu costumo falar isso para alguns jogadores, para o meu grupo, basicamente onde eu trabalho, eu ensino. O que mais me irrita hoje em dia é o jogador ficar impedido. Ou o jogador fazer uma falta desnecessária próximo da minha área, o adversário de costas. Isso que me irrita. Porque de uma falta desnecessária, hoje em dia, uma falta te leva a perigo. Na maioria dos jogos, hoje em dia, uma bola parada é decisiva. E muitas vezes o cara faz uma falta desnecessária e daí você está dando chance para o adversário fazer gol. Ou o jogador não controla a linha, ficar impedido. Porque ele, no momento que ele está aberto, está controlando, ele sabe se ele está impedindo ou não. Mas na maioria das vezes o jogador está pedindo a bola e não controla a linha. E quando alguns jogadores perdem gols assim, absurdos, foda, né? Sei que tu lembra de mim, mas fora isso. Sim, eu ia falar agora, mas aí é a qualidade, né? É foda. É foda. Você falou a palavra certa, é foda, né? Tem gols que não tem como perder. Mas, eu costumo falar que na nossa época nós tínhamos 2, 3 craques, no mínimo, em cada time, e grandes jogadores. Hoje em dia são poucos jogadores decisivos, poucos craques. Tanto é que hoje em dia você vê na seleção brasileira, em algumas posições, o próprio Ancelotti ainda tem algumas dúvidas
porque é uma geração nova, uma geração que tá fazendo poucos craques, coisa que na nossa época tínhamos muitos craques, decisivos inclusive. Rio de Janeiro, sol na cabeça, praia, tem cenário que combina mais com Romário e Renato Gaúcho? Só não pode faltar uma coisa, a bebida trincando. Por isso, os copos e garrafas térmicas Double Case estão sempre por perto. Você pode personalizar com o seu nome, tem modelo do time do seu coração e segura a temperatura por muitas horas. Então corre lá no site, usa o cupom GOROMÁRIO e aproveite o desconto em todos os produtos. Só não vai deixar a cerveja esquentar, hein? Tá rolando na televisão, na Globoplay, Netflix, nem sei onde é, uma série dos Bad Boys de 95. Tu tem saudade daquela época? Muita saudade. Eu costumo falar, inclusive, muitas vezes das coisas da nossa época pros grupos que eu treino hoje em dia. Pô, na minha época era assim, na minha época era assado. Eu tenho muita saudade daquela época lá. E tu tem o mesmo pensamento que eu, que tem muitos jogadores hoje que não têm personalidade, não jogam porra nenhuma e se acham, só pelo fato de ganharem pra caralho. Eu falo também hoje em dia, o Baixinho, eu concordo plenamente contigo, mas eu, na minha posição como treinador, às vezes é até difícil falar algumas coisas, mas eu falo, resumindo, eu falo que na nossa época tinha muito futebol e pouco dinheiro. Hoje em dia tem pouco futebol e muito dinheiro. Uma pergunta assim, em relação ao futebol carioca. Tem hoje no Rio de Janeiro um jogador que poderia ser considerado o rei do Rio, na tua opinião? Só se você, de repente, fizer colocando os estrangeiros. Brasileiros, não. Nenhum. Brasileiro não. E